pessoas, eu estou aqui com essa musiquinha que não é do Harry Potter para falar sobre sonhos. Isso mesmo, sonhos. Por que sonhos nessa playlist de quarentena? Porque apesar de toda essa situação que a gente está vivendo, a gente não deixou de viver o que é nosso, tá? De sentir o que é nosso. A gente não deixa de sonhar enquanto dorme. Pelo menos a maioria das pessoas sonham enquanto dorme ou se lembram dos seus sonhos. E não é porque a nossa situação... Na verdade, os sonhos condensam tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E se a gente tá tendo tanta dificuldade pra ficar bem nessa quarentena, nessa situação que a gente tá, os nossos sonhos provavelmente vão começar a não ser tão agradáveis, porque eles são reflexo daquilo que a gente tá vivendo no dia a dia. Por isso que eu trago esse vídeo. E sim, eu sou uma psicóloga humanista, não sou psicanalista, mas eu amo trabalhar sonhos. E não é só psicólogos, psicanalistas que trabalham com sonhos. Por exemplo, os humanistas vão trabalhar com aquilo que a pessoa trouxer. Se a pessoa trouxer sonhos, a gente trabalha com sonhos. A Gestalt tem inclusive uma técnica própria dela para decifrar sonhos. Gestalt é uma forma de trabalhar dentro da psicologia humanista, uma abordagem, né? Depois eu vou explicar em outro vídeo todo esse negócio de abordagem aqui. Mas enfim, abordagens são as formas que os psicólogos têm de enxergar as coisas, as pessoas e trabalhar. São um método que a gente usa. E o meu método trabalha com o aqui e o agora, né? Então, com os sentimentos, com a tomada de consciência, né? Os psicanalistas trabalham mais com a simbologia, a questão do desejo, a questão das neuroses, né? E então, assim, são essas duas áreas que mais vão trabalhar sonhos. Porque, por exemplo, o comportamental, que trabalha só com um comportamento, não tem o porquê trabalhar com o momento que você está dormindo, não está se comportando, né? Então, a não ser que seja algo muito importante, com muito significado, com muito sentimento, acho que eles não vão querer trabalhar. Mas enfim, o que são os sonhos? Os sonhos é a forma que o nosso cérebro se comunica com a gente sobre o que ele está fazendo. Quando a gente dorme, acontecem duas coisas. Uma, o nosso cérebro entra em modo de economia de energia para poder organizar as coisas que ele tem que organizar sem gastar energia, porque a gente não vai estar comendo, por exemplo, a gente vai estar dormindo, relaxando. E dois, organizar tudo que ele tem que organizar. Imagina que o nosso cérebro é um funcionário e ele tá na mesinha dele trabalhando durante o dia e sempre vem pessoas e colocam papéis e mais papéis e mais papéis e mais papéis na mesa dele. No final do dia ele vai estar com a mesa abarrotada de papéis. E esses papéis são as nossas memórias, são aquilo que a gente fez, viu, sentiu ou ouviu durante o dia. Pode ser um som que veio lá do fundo, pode ser um som que veio da TV, pode ser uma visão, algo que a gente viu de canto de zóio e nem percebeu, pode ser algo que a gente tem que decorar porque vai cair numa prova, independente. Tudo isso vai parar na mesa do cérebro para ele organizar durante a noite. Por isso, muitas vezes a gente sonha com coisas malucas, tipo uma cena do filme que depois voltou pra gente lá no trabalho, na escola. É uma mistura. Por que essa mistura é louca, sem sentido? Por exemplo, quando a gente vai no sonho de um lugar para o outro, não tem o percurso, a não ser que o sonho seja sobre o percurso. Questão de lógica, de tempo e espaço do cérebro não existe, porque ele está em economia de energia. Sendo assim, ele trabalha com o quê? Com símbolos e sentimentos. Basicamente isso. Os psicanalistas vão dizer que sonhos são simplesmente a concretização de desejos. Tá, se a gente for ver, os desejos estão lá através dos símbolos e cheios de sentimentos, então tá certo também. Enfim, a primeira dica que eu dou para vocês, né? Tem duas formas de trabalhar os sonhos: através do conteúdo simbólico dele
ou do conteúdo emocional, que é a forma que eu trabalho. Mas antes disso, a forma mais importante de trabalhar com um sonho, se você quer entender o que ele significa de verdade, é não jogar no Google o que significa sonhar com tal coisa. Porque o Google vai dar aquela resposta esotérica. Por exemplo, eu sonhei com um cobra. O que isso significa, segundo o Google? Significa que tem alguém me traindo. E que diferença isso vai fazer? Principalmente se esse for um sonho repetitivo. Porque quando a gente vê, ai meu Deus, tem alguém me traindo, eu vou perder tempo descobrindo quem que é essa pessoa que pode ou não estar me traindo. Isso vai me criar uma neura, né? Porque eu preciso saber quem tá me traindo. E se esse não for o significado real daquele sonho? Eu vou perder tempo, vou continuar sonhando com isso e não vou entender nada, né? Então não pesquise no Google o que significa sonhar com tal coisa. A não ser que você queira, sei lá, esse tipo de significado que ele faça sentido pra você. Aí tudo bem, aí faz sentido pra você, você não precisa nem assistir esse vídeo. Mas se você quer ter uma direção sobre como entender o seu sonho, continue no vídeo. Bom, então como eu entendo o meu sonho? Eu vou falar primeiro rapidinho sobre a psicanálise. Eles focam nos símbolos, que também é uma forma muito eficaz de você entender o que significa aquele símbolo para você, aquela situação, aquele negócio. Primeiramente, você sempre vai ter que anotar o seu sonho. Acorda e já escreve tudo que você lembrar. Fazendo isso todos os dias, você vai ter mais facilidade de lembrar os seus sonhos. Tá? Você vai ter mais facilidade, vai ter mais controle sobre o que ele te disse, porque você vai ter tudo anotado, não vai esquecer nada. E aí você pode pesquisar símbolo por símbolo. Pesquisar, como assim? Os símbolos têm duas formas de representar. Tem a forma simbólica, aquele objeto tem uma representação para mim, um sentido para mim, de acordo com a minha vivência, com a minha história. E também tem um símbolo mais universal. Por exemplo, cobra, traição. Mas para mim, a cobra é um bicho magnífico, lindo, cheio de possibilidades. Porque apesar de não ter nem mãos nem pés, elas sobem em árvores, sobem em montanhas, nadam, se escondem, saltam. Então, ela é enigmática. E ela é muito astuta, sabe? Muito habilidosa. Então, esse é o significado que eu dou pra cobra. Mas se você for ver, por exemplo, a borboleta, que também é um símbolo bem universal, que várias culturas falam de vários tempos, todo mundo entende a borboleta. Ela sempre vai trabalhar uma questão de transformação, transmutação, de desenvolvimento, porque ela se torna de uma lagarta para uma borboleta. E isso é a transformação, né? Geralmente, por mais que você tenha uma vivência sua, um simbolismo seu, em um momento ou outro, quando se falar de borboleta, você vai falar disso. Então, isso que eu digo que é um símbolo mais universal. Então você pensa, reflete sobre aquele objeto do seu sonho, aquela situação do seu sonho, o que aquilo quer dizer, qual a simbologia que aquilo tem para você, qual o significado que aquilo tem para você. E para te ajudar, você pode sim jogar no Google e pesquisar alguns símbolos. Por exemplo, o que significa tal animal no xamanismo, em tal lugar. O significado assim que quando você joga algo assim, você consegue um significado mais universal, tá? Porque eu falo significado universal. O significado universal tá ligado à nossa cultura de humanos. Porque a gente usa símbolos desde quando a gente começou a conseguir se comunicar. A nossa primeira comunicação foi simbólica, seja através de desenhos em cavernas, como de gestos, né? A gente se comunica muito fácil com gestos. E o nosso cérebro, por que ele usa tanto símbolo no sonho? Porque ele tem economia de energia. Quando eu falo assim, apesar de não usar nem palavras, só fazer assim, você entende o que eu tô fazendo. Você entende que isso pode ser um tudo bem, pode ser um joia, pode ser... Sabe, eu posso dizer muitas coisas fazendo isso, né, tá certo, sem falar nada. E é isso que o cérebro diz, ele economiza.
Ele não usa lógica e não usa palavras. Às vezes usa, mas entendeu que é bem simbólico, que ele tá simplificando tudo para não gastar energia. Mas essa não é a minha forma de trabalhar, pelo menos não a principal. Minha forma de trabalhar é sobre os sentimentos. E essa é a forma que eu indico para vocês fazerem sozinhos. Como eu analiso os meus sentimentos e meus sonhos? No meu sonho, eu tenho tal sentimento. Aonde na minha vida que eu me sinto dessa forma? Da mesma forma que eu tive no meu sonho. Vou dar um exemplo. Eu sonhei que eu tava andando e tinha uma hora que tinha muitos caminhos para me tomar, muitas direções, muitas curvas. E eu vi tudo aquilo, eu fiquei desesperada, eu fiquei perdida, eu fiquei com medo, não sabia para onde ir, né? E a impressão que eu tenho é que qualquer caminho que eu escolhesse eu ia continuar perdida e não ia conseguir chegar a lugar nenhum. E aí a gente pergunta para essa pessoa que teve esse sonho, aonde na sua vida real você se sente perdida, desesperada, porque você não consegue chegar em lugar nenhum. Parece que as coisas estão todas empacadas, que você tem muitas opções, mas nenhuma certeza, que você tem toda essa angústia, esse medo e essa confusão. E a pessoa diz o quê? No trabalho dela, porque ela tá presa num trabalho que ela não gosta, o sonho da profissão dela foi ficando pra lá, e agora ela não vê possibilidade de alcançar isso, e todo esse medo, essa angústia, essa confusão, todos esses sentimentos estão relacionados ao trabalho dela, e isso foi mostrado no sonho. Entendeu como é pra fazer? Essa é a melhor forma, assim, de você trabalhar, entender o seu sonho. Porque ele trabalha com a tomada de consciência. A partir do momento que eu vi que esse é o meu real sentimento com relação ao meu trabalho, eu simplesmente vou parar de fingir que eu não me sinto assim e vou começar a tomar uma atitude frente a isso. Porque é através da tomada de consciência que a gente muda a nossa realidade. Se eu não tiver a tomada de consciência, se eu ficar ignorando todas essas coisas vão continuar ali da mesma forma e eu não vou mudar elas. Nada vai mudar. Então é por isso que eu acho tão importante trabalhar com sonhos, porque ele traz pra gente sentimentos que a gente não tá olhando e que existem, que são nossos. Então, quando a gente para pensar num sonho que tá repetindo, a gente vê que esse sonho nada mais é do que a nossa vida. Que na nossa vida a gente está presa nessa situação e por a gente não estar resolvendo ela, a gente vai sentindo e não chega a lugar nenhum. A partir do momento que eu sei por que eu tô sonhando isso, da onde que isso vem, eu posso tomar uma decisão. Posso fazer algo, posso não fazer nada, mas de qualquer forma a escolha é minha quando eu tenho consciência do que está acontecendo. Então é por isso que eu trago o sonho para vocês, tá? Essa tradução de sonhos. Ninguém aqui ficou expert em tradução de sonhos só porque assistiu esse vídeo. Não. Esse vídeo só te deu uma direção, sabe? Uma possibilidade de tentar fazer algo para poder entender seus próprios sonhos. Mas eu não sou uma expert em sonhos. Eu preciso de ajuda para entender os meus sonhos muitas vezes. É claro que eu melhorei muito. Quando eu quero traduzir um sonho, geralmente eu consigo traduzir um sonho meu, né? Mas tem muitos sonhos que eu não entendo até hoje. Tem um sonho específico meu que já faz 2 anos que eu tô trabalhando com ele, que eu trabalhei com ele com a minha terapeuta e ainda falta um pedaço muito importante dele para entender. E o que eu quero dizer com isso, gente? Que apesar de me ter dado essas dicas, essa direção, a melhor forma de trabalhar com os sonhos é com a ajuda de um profissional, porque ele sim tem experiência com sonhos, ele sim tem anos de experiência, tem várias ferramentas, tem várias formas de te ajudar com isso.
tá bom? Por mais que o sonho é seu, o sentimento é seu e o conteúdo é seu e você é a melhor forma, a única forma de acessar tudo isso, nos falta a experiência que um profissional tem. Falta todo o conhecimento que um profissional tem. Quem é esse profissional? Pode ser um psicanalista, pode ser um psicólogo, psicanalista, um psicólogo humanista. Busque alguém que faça esse tipo de trabalho. Um profissional de confiança, tá? E que vai te ajudar a te dar um norte. Que não vai... e um profissional que você possa confiar. Por quê? Porque os sonhos são os sentimentos que estão mais guardados. Se nem a gente está entendendo, imagina como esse sentimento é especial. Porque a gente está meio que protegendo isso de nós mesmos. Então não dá para depositar isso na mão de qualquer um. Tá bom? O que é íntimo seu é íntimo seu. Tome cuidado. Mas sim, procure ajuda, porque se isso é importante para você, trabalhe. A gente precisa entender que o que é importante pra gente merece atenção. Muitas pessoas eu vejo que, poxa, sempre quis saber o que significa esse sonho que sempre tem, mas nunca foi atrás. Se você acha que isso é uma baboseira e que sonho é sonho, não tem problema, tudo bem, você não precisa ir atrás. Mas se isso é importante pra você e se você se pega muitas vezes pensando nisso, por que não descobrir o que isso quer dizer? Tá bom? Eu espero ter te ajudado com essas dicas e bons sonhos para vocês, tá? Até o próximo vídeo.